Louvado seja o santo nome do nosso Deus. Muito obrigado pela presença dos nossos amados e queridos irmãos que estão aqui nesta noite para apreciar a santa palavra de Deus. Amados, estamos comentando o Evangelho de Marcos. Vocês estão apreciando aos poucos aí a palavra de Deus. O Evangelho de Marcos é a minha primeira experiência que eu tenho em fazer uma exposição ao vivo para os nossos queridos amados irmãos. Já tinha lido particularmente, mas fazer uma leitura particular de Marcos é uma coisa, fazer uma leitura ao público, tanto aqui ao espaço físico como o virtual, é uma outra situação. Sem contar que tem os nossos observadores aí que estão prontamente a fazer as perguntas ou as suas críticas, pode ficar à vontade. Como diz a linguagem aí fora, eu coloco minha cara à tapa, né, que eles falam assim, ou seja, eu me exponho usando os textos bíblicos, fazendo uma explicação muito mais detalhada que muitos não fazem. Eu agradeço as críticas que estão fazendo aí para mim, mas eu perguntei à pessoa que fez a crítica a mim, disse, então tá, já que o que eu falo não está coerente com as Escrituras, quero primeiramente que tu me prove e segundamente quero que você faça o que eu faço. Eu já estou há mais de 5, 6 anos fazendo isso, então tente fazer o que eu faço e você vai me ajudar e muito. Aí ficou calado, não fez. E não se manifestou mais. Né? Aqui na congregação Jardim de Deus, que fica na perimetral, próximo ao portão do Betina, é justamente o local onde nós estamos expondo as Sagradas Escrituras. Toda sexta-feira nós temos não somente o culto de ensino, que é o culto antigo, o culto de doutrina, mas como também a nossa escola bíblica dominical, todos os domingos, tá? Aí você pode ficar à vontade para querer participar conosco na congregação. Congregação, o nome da congregação, tá? Mas é a Assembleia de Deus. Somente essa observação. Então tá. Amados, comentando o capítulo 6, que anteriormente nós comentamos, foi uma experiência muito boa, que ali fala sobre a família de Jesus. O pessoal vieram lá somente para criticar Jesus. Quem? O pessoal lá de Jerusalém. Vieram para fazer umas críticas em relação à pessoa de Jesus. Já uniu a sua família, que não era muito favorável ao seu ministério. Mas Jeremias, como assim a Maria, Santa Maria, não era a favor do ministério de Jesus juntamente com seus irmãos? Não, ela não era favorável, não. No capítulo 2, você pega o texto, lá no capítulo 2 vai dar uma analisada, eles achavam que Jesus era louco. Quem? A família dele. A família de Jesus achava que ele era louco, Então eles invalidavam o ministério de Jesus. É prova que no capítulo 6, quando ele chegou lá em Nazaré, ele fez poucos milagres. Ele não fez muitos milagres, fez pouco. E ele ficou pasmo com a incredulidade com que os seus parentes e familiares estavam ali manifestando. Ele ficou pasmo. Jeremias, mas Jesus, por que ele ficou pasmo, assim, assustado com a incredulidade? Ficou assustado, lógico, porque a parente, família, tinha que amar o que ele estava fazendo. Segundo, eles tinham ouvido todos os milagres que Jesus tinha feito. E se eles ouviram os milagres que Jesus tinha feito, era para eles ficarem, pelo menos, dando aquele apoio moral, mas que nada. Aí que eles apedrejavam, aí que eles perseguiam Jesus. Quem? Jeremias. Maria, os seus irmãos, José, Tiago, Judas e as suas irmãs, perseguiu. Não pense que você, sendo servo de Deus, fiel, adorador, a sua família vai concordar 100% com você. Tira o cavalinho da chuva, que isso não... Se aconteceu com Jesus, você vai ser melhor que Jesus. Não. Você vai ser perseguido pelo seu esposo, pela sua esposa, você vai ser desprezado pelos seus filhos. Tudo isso vai acontecer. Eu acredito, sim, no ideal de ter família perfeita, tudo. Eu acredito nisso. Mas nem todos os corações estão voltados para Deus. Essa é a situação, nem todos. Então,
Família 100% perfeita não existe. Devemos buscar a perfeição, mas 100% não existe. Nem a família de Jesus foi 100% perfeita. E nesse capítulo 6, verificamos também a multiplicação dos pães, que sobrou 12 pães, e Jesus perguntou: vocês entenderam o que aconteceu? Quando ele perguntou, entenderam? Ou seja, Jesus estava querendo tirar um aprendizado ali da experiência da multiplicação dos pães. Sobrou 12 cestos. Por que 12? Porque ele queria que os seus discípulos, os seus 12 apóstolos, pegassem os 12 cestos e distribuíssem ali para a população. Porque boa parte dos judeus, eles são arrogantes, eles não gostam de ajudar uns aos outros. Aí Jesus queria quebrar esse paradigma da arrogância. Aí ele pegou os 12 cestos, mostrou para eles 12 cestos. Se agora vocês pegam os 12 cestos, para fazer o quê? Para guardar para si? Não, para distribuir. Essa é a mensagem que Jesus está falando. E outra parte que nós aprendemos, que Jesus tem poder sobre as águas, ele andou sobre as águas. Outra experiência maravilhosa. E as pessoas já em Genezaré, não em Nazaré, Genezaré, pegaram nas vestes de Jesus. Nas vestes de Jesus tinham umas cordazinhas, que era aproximadamente era 12 cordazinhas, cordas pequenas, desculpa. E as pessoas pegavam naquelas cordas e eram abençoadas, curadas. Qual é o ensinamento que nós tiramos daí? Tiramos que Zacarias, capítulo 10, falou que naqueles últimos dias eles pegariam clamariam pelo um judeu que foi transpassado a espada, né? Mas antes disso eles estavam clamando a esse judeu. Então, vamos lá. Agora vamos para o capítulo 7. Aqui, no capítulo 6 são 6 histórias, né? Até a história do João Batista, que foi decapitado por ele ver a sua sobrinha dançando na sua frente. Encantou ele, que ele ficou com a mulher do irmão dele, e ela pegou, não gostou pela mensagem que João Batista disse, que ele estava cometendo adultério. Ela ficou aborrecida, e quando a filha dela dançou na frente de Herodes, ele ficou tão maravilhado que pediu o que é que ela quisesse ali, ofereceu. Ela disse: não, eu quero a cabeça de João Batista. Ou seja, a mãe dela pediu através dela. E essa é uma das partes mais tristes do capítulo 6, né? Então, vamos lá. Capítulo 7 tem somente 3 histórias, amados. Vamos fazer a leitura dessas 3 histórias do capítulo 7 e vamos ver o que nós tiramos aqui de aprendizado para nós. Vamos ver o que é que Jesus nos diz aqui. Capítulo 7, versículo 1. Reuniram-se a ele os fariseus, alguns dos escribas, procedentes de Jerusalém. Vendo eles que alguns dos discípulos de Jesus estavam comendo pão com as mãos imundas, isto é, sem lavá-las, os criticaram. Isso porque os fariseus e todos os judeus, caso não tenham lavado bem as mãos, não comem. Observando dessa forma a tradição dos anciãos. Capítulo 7, tá? Capítulo 7. Olha, a tradição de anciãos, tá? Aqui você já... Só para explicar aqui para os amados, Marcos, ele sempre vai bater de frente com o quê? Com tradição. Tradição é uma coisa, Bíblia é outra coisa, tá? E está batendo contra as tradições aqui, tá? Versículo 4. Quando voltam da praça, não comem se não tiverem lavado bem as mãos. E praticam muitas outras coisas que receberam para observar, como lavamento de copos, jarros, vasilhas de bronze e camas. Então os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que teus discípulos não andam segundo a tradição dos anciãos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Versículo 6. Mas, em resposta, Jesus disse:
Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. Inutilmente me adoram, ensinando doutrinas que não são mandamentos, que são mandamentos de homens. 8. A verdade é que, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, com lavamento de jarros, copos, fazer muitas outras coisas semelhantes a essas. E disse-lhe mais: habilmente rejeitais o mandamento de Deus, para que possais guardar a vossa tradição. Porquanto Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar pai e mãe sofrerá pena de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser ao seu pai ou sua mãe, corbá, quer dizer oferta, o benefício que terias de mim, permites que ele não faças mais nada por seu pai ou por sua mãe. Dessa forma, vós anulais a palavra de Deus com a vossa tradição que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes a essa. Chamando toda a multidão, disse-lhe: prestai atenção todos e procurai entender. Fora do homem não há coisa alguma que, entrando nele, possa contaminá-lo, mas o que sai do homem é o que contamina. 16. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando deixou a multidão, entrou na casa e seus discípulos interrogaram a respeito da parábola. E disse-lhe: então, até vós estáis sem entendimento? Não percebeis que nada que entra no homem pode contaminá-lo? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e depois é excretado. Com isso, ele declarou puro todos os alimentos. E disse-lhe mais: o que sai do homem, isso contamina o homem. Realmente, dentro do coração do homem é o que sai os maus pensamentos, adultério, fornicação, homicídios, furtos, cobiças, maldades, falsidade, devassidão, inveja, calúnia, arrogância e desatino. Todos esses tipos de maldade saem de dentro e contaminam o homem. Tá? Jeremias, o que é essa tradição dos homens que Jesus está falando aqui? A tradição dos homens era justamente o que os fariseus tinham inventado de lavar o jarro, as mãos, a cama, todos os utensílios, porque quando se fazia isso na mentalidade judaica antiga, no tempo de Jesus, a pessoa estava passando por um processo de purificação. Aí Jesus pegou e disse: negativo. Isso não é processo de purificação. Isso nada tem a ver de processo de purificação. Porque o que contamina o homem não é comer de mãos sujas, não é usar uma roupa suja, não é usar uma vasilha suja. Porque na mentalidade desse judaísmo antigo, no tempo de Jesus, se você comesse de mão suja, você estava pecando. Se comesse com jarro sujo, você estava pecando. Se você vestisse uma roupa suja ou se deitasse numa cama suja, você estava pecando. Qual era o pecado para eles? O pecado da negligência. E esse pecado da negligência era considerado um pecado, na mentalidade deles, horrível. Eles tinham que fazer todo um ritual para poder ter essa purificação. Aí Jesus pegou e disse: não, esse tipo de coisa não purifica o homem. Porque o que contamina o homem não é um jarro sujo, não é uma mão suja, não é uma roupa suja, não é uma cama suja. O que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Aí Jeremias, sim, a tradição. E essa tradição, amados, ela rompeu com a palavra de Deus, a ponto que eles consideravam esse costume, essa tradição, superior à palavra de Deus. É incrível que pareça que nós, os seres humanos, temos a tendência de considerar as tradições e os ensinamentos humanos superior à palavra de Deus. Tem muita gente que ataca a Igreja Católica, né? Muita gente que ataca, diz: não, o católico está errado, não sei o que mais. Errado por quê? Ali,
Errado porque eles guardam a tradição e consideram a tradição católica com igualdade com a palavra de Deus. Claro, há um equívoco nisso, sim. Mas tem segmentos protestantes, evangélicos, que já estão seguindo esse padrão de considerar tradições, de costumes, equiparado à palavra de Deus, ou até mesmo superior à palavra de Deus. Superior. E aqui, no caso do Senhor Jesus, eles consideravam superior a palavra, que eles disseram corba. O que é corba no sentido, qualquer coisa que eu oferto a Deus está superior a qualquer mandamento. Então, honrar pai e mãe, não vou mais fazer. Porque eles tinham que guardar recursos financeiros, condições físicas para poder cuidar do pai e da mãe. E nesse cuidado que eles faziam, eles honravam o que Moisés tinha dito: honra o teu pai e tua mãe. Como é que honra o pai e a mãe no mandamento de Moisés? Esse honrar não é somente de palavras, é dar condições físicas e financeiras. Porque a pessoa chega numa certa idade, ela perde densidade óssea, ela perde força muscular, ela perde o sistema cognitivo, vai se desgastando, e ela precisa de quem? Ela vai precisar dos filhos. E os filhos vão ter que ter o quê? Condições financeiras, espaço e condições físicas para tomar conta. Mas sabe o que eles faziam? Eles pegavam e davam tudo para o templo. Não, tu está dando para o templo. Eu não estou ajudando a minha mãe, nem meu pai, porque eu estou ajudando o templo. Eles passaram mais de 40 anos erguendo o templo. E tudo que entrava ali no templo era esse tipo de oferta chamada corba. Era essa oferta de sacrificar a mãe, o pai e qualquer tipo de mandamento dado por Moisés, por causa da tradição. Qual era a tradição? De guardar o templo, de guardar os utensílios do templo, de guardar os ornamentos do templo. Isso aí está superior à tua família, está superior aos teus parentes, está superior a qualquer um. Você tem que guardar isso. Quando você faz isso, invalida a palavra de Deus que diz: ama teu próximo como a ti mesmo, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra. Quando se esquece disso, pode dizer que você já invalidou a palavra de Deus e você já está distante de Deus. Quando se considera as coisas de tradição acima dos mandamentos de Deus, tá ok? Então, amados, terminou essa parte aqui. Vocês acho que entenderam o resumo que eu fiz aqui dessa pequena história, que são três fatos da vida de Jesus. O segundo fato a respeito da vida do Senhor Jesus versículo 24 diz, vamos lá: depois disso, Jesus se levantou e foi para a região de Tiro e Sidom. Essa aqui é interessante. Ali entrou numa casa e queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu permanecer sem o conhecimento da multidão. Sucedeu que uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo soube onde Jesus estava e vindo prostrou-se a seus pés. Mas ela era grega, de origem sírio-fenícia, e lhe pedia que expulsasse da sua filha o demônio. Disse-lhe, porém, Jesus: deixa primeiro que os filhos se saciem, pois não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas ela lhe respondeu: sim, Senhor, mas o fato é que os cachorrinhos também comem debaixo da mesa das migalhas das crianças. Em face disso, Jesus lhe disse: pelo que disseste, pode ir. O demônio saiu da tua filha. A mulher foi para casa e viu que o demônio tinha saído de sua filha e que estava deitada na cama. Então, a questão aqui, amados, é o seguinte: a questão aqui é o seguinte, amados. Jesus estava ali na Galileia, no norte de Israel. E ele foi para Sírio Sidom. Não são localidades judaicas, tá? Não são. Então Jesus já começou a pregar para os gentios ali.
Não, Jeremias, por quê? Não, tinha judeus, lógico, ele foi pregar para judeus, mas apareceu gentios ali. E eles começaram a ouvir o que Jesus estava anunciando, mas também ouviram o que Jesus tinha feito. E essa mulher sírio-fenícia, que ela era grega, chegou com Jesus e contou a situação. Jeremias, qual foi a língua que Jesus usou naquele momento? Olha, naquela região ali, sírio-fenícia, era falado o grego e o aramaico. Mas Jesus, ele falava 4 idiomas, tá? Jesus falava o latim, o hebraico, o grego e o aramaico. Ele falava 4 idiomas. Então, nessa localidade, Jesus falou com ela possivelmente em grego, ou ela falou em aramaico, e Jesus também correspondeu em aramaico, entendeu? Que era predominante a língua aramaica ali. Na realidade, queridos, essa região, os orientais, em sua maioria, eles não falam somente um idioma, falam diversos idiomas. Quer ver um exemplo? Os japoneses aqui no Brasil. Você fala com um japonês de tradição, ele fala o japonês mesmo, e ele fala o português, e às vezes fala outros idiomas. Então isso é comum no meio dos orientais. E no meio judaico é a mesma coisa. Porque o judeu hoje, a maioria deles fala hebraico? Porque eles vão para o culto, e ali eles falam hebraico. E falam em português, falam inglês e falam outros idiomas. Isso é muito comum entre eles, tá bom? Então no tempo de Jesus não era diferente. Lá Jesus falava 4 idiomas. Jeremias e Pedro e João, eles falavam quantos idiomas? Falavam o hebraico, que é costume judeu aprender o hebraico por causa da tradição, e também o aramaico. E alguns falavam também grego. Aí, Jesus entrou em contato com essa mulher, ou seja, essa mulher entrou em contato com Jesus, e ela perguntou, Senhor, pedindo para que abençoasse sua filha, expulsasse o espírito mal. E ele pegou dessa resposta, olha, primeiro os filhos, porque não é lícito dar primeiro, é lícito dar primeiro aos filhos, e se sacie, pois não é bom pegar pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Não está dizendo aqui os cachorros da rua, tá? São os cachorrinhos da casa. Ou seja, aqueles cachorrinhos que ficam ali na casa. E nisso, eles vão se alimentando com pequenas migalhas que caem da onde? Da mesa do dono da casa. Então, o que dá para entender aqui é um ditado muito popular entre eles, que havia que a prioridade aos filhos para depois os escravos ou aqueles que não são da casa, tal. Então se usava esse termo, filhos e cachorrinhos, tá? E ela pegou, disse, Senhor, mas até os cachorrinhos se alimentam da migalha. Ele achou aquilo da parte dela tão nobre e tão com interesse dela ter contato com a ajuda de Jesus. Jesus disse, vai, porque a tua filha já está, o quê? Que ele fala aqui. Pode ir, o demônio saiu da tua filha. Mas ele falou isso por quê? Por causa disso que? Da humildade, da reverência que ela teve para com Jesus. Tá ok? Então, quando diz os cachorrinhos da sua casa, se refere às pessoas que estão mais próximas. Aquelas pessoas que a moda que tem menos valor, essas pessoas também Deus, ele agrega. Tá ok? Então, vamos para a próxima experiência de Jesus, que é a última, né? A última experiência de Jesus, a cura do surdo-mudo. Essa aqui é também interessante. Voltando à região Tiro-Sidom, Jesus foi em direção ao mar da Galileia, passando pelo território de Decápolis. Então, lhe trouxeram um surdo que mal podia falar, e lhe suplicaram que lhe impusesse a mão. Afastando da multidão para o lugar à parte, pôs o dedo nos ouvidos do surdo e, tendo cuspido, tocou na língua dele. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou fundo e disse ao homem, Efatá, que significa abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram
e sua língua se destravou e ele passou a falar bem. Em seguida, Jesus ordenou que trouxeram o que não contasse a ninguém o sucedido, mas quanto mais lhe ordenavam, mais proclamavam. Verdadeiramente estupefatos exclamavam: ele tudo faz bem, faz tanto ouvir os surdos como falar os mudos. Então, essa parte aqui, amados, que eu tenho comentado com os irmãos, do versículo 26, quanto mais Jesus pedia para as pessoas não falarem dos milagres que ele estava fazendo, quanto mais ele pedia, mais as pessoas faziam. Mas Jeremias, eles não estavam desobedecendo Jesus? Estavam desobedecendo a Jesus. Porque Jesus curava os doentes, expulsava os demônios, mas ele pedia para que não falasse. Por quê? Expliquei anteriormente, para não dar confusão entre os judeus, entre as pessoas do Mar da Galileia, entre Decápolis, Genezaré, Nazaré, em qualquer lugar, para que não desse confusão. Porque quanto mais tinha a bênção, mais Jesus era apedrejado, mais Jesus era perseguido. Então o pessoal estava perseguindo Jesus por abençoar as pessoas. E Jesus não queria isso. Ele não queria que o nome dele fosse proclamado ainda para evitar confusão, porque a liderança judaica naquela época ia perseguir, ia matar Jesus. Então ele não queria que contasse. Esse é o motivo. Então o que foi que aconteceu? Ele pegou esse homem que era surdo e mudo, ele colocou o dedo no ouvido, mas depois ele passou saliva no dedo e passou na língua do homem e disse: Éfata, que significa o quê? Abre-se. Mas primeiramente ele profundamente olhou, olha o que diz aqui o texto. Erguendo os olhos ao céu, suspirou fundo. Qual é a mensagem que ele está dando aqui? Qual é a mensagem que ele está dando aqui? Todos os gestos e ações que Jesus fez tinha uma mensagem. Ele colocou o dedo no ouvido do homem, passou a saliva no seu dedo e colocou na língua do homem, ergueu os olhos para os céus, suspirou profundo e disse: Áfata. Qual é a mensagem disso aqui? A mensagem que ele está fazendo, que está transmitindo ali, que ele também é um profeta. Quem fez isso? O profeta Eliseu. Quando ele foi ressuscitar o filho daquela mulher, ele colocou as partes do seu corpo em cima daquele jovem, daquela criança, e quando ele fez isso, a criança ressuscitou. Só quem podia fazer isso era quem? O profeta. Então Jesus estava dando a entender que ali ele estava exercendo o quê? A sua função de profeta, mas ao mesmo tempo erguendo os olhos para o céu, que ele depende do Senhor para fazer a obra dele e suspirar. O que é suspirar? Suspirar é o expirar, ou seja, estava lançando a presença do Espírito Santo ali. Era uma mensagem também. Quem fez isso? O profeta Ezequiel. Então, Jesus estava mostrando ao pessoal dessa região que ele veio cumprir também a função de profeta. E ao fazer isso, o homem ficou curado. Tá ok? Claro que não se detém somente nisso que eu estou falando. Isso é muito profundo. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia e ela é demasiadamente profunda, amados. Demasiadamente profunda. Então, queridos, essa nossa pequena exposição da palavra de Deus aqui, em nome do Senhor Jesus, aprendemos 3 experiências maravilhosas aqui a respeito do percurso de Jesus, que a tradição dos homens, ela não ajuda, ela só atrapalha. Em vez de trazer pessoas para Deus, afasta as pessoas de Deus. A tradição dos homens. Então, tudo que o homem inventa é para desvirtuar ou segurar as pessoas. Então, Jesus veio trazer o quê? Coisa nova. Segundo,
Jesus se compadece daqueles que têm humildade, que foi o caso da mulher Ciro-Fenícia, que ela era grega. Ela reconheceu que Jesus poderia ajudar ela, e ela, ao reconhecer humildemente, pediu a Jesus, e Jesus falou aquela palavra, que é um dito popular, mas mesmo assim ela pegou e disse assim: mas Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa, dando a entender que, ainda que seja migalha, mas o importante é que chegue até ela, as bênçãos, né? E por último, surdo e mudo, Jesus, ao fazer isso, ele estava mostrando a sua função de profeta, o seu dom de profeta ali, que ele era não somente Messias, mas também era um profeta que faz com que o mudo fale e o surdo ouça. Ou seja, aquele que não ouve a palavra vai passar a ouvir, e aquele que não fale a palavra vai passar a falar. É justamente o que o profeta faz. Ele ouve a palavra e fala a palavra. Tá ok? Então, essa é a nossa pequena exposição do capítulo 7. Para a semana, vamos comentar o capítulo 8. Já chegaremos na metade do Evangelho de Marcos. Louvado seja Deus por isso, tá bom? Eu agradeço desde já os nossos queridos amados que nos estão nos acompanhando. Deus seja louvado e venha abençoar profundamente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma pequena oração aqui. Deus amado, abençoe todos os nossos queridos amados irmãos que estão nesse momento recebendo estas palavras. Sejam eles profundamente tocados e abençoados. Te revela profundamente a eles, encha eles com teu Espírito Santo, toca no ouvido, tira a surdez espiritual, toca na língua, faça com que essa língua destrave e glorifique o teu santo nome, para a honra e glória do teu nome. Faça com que o espírito mal seja desfeito e toda mentira e tradição dos homens caia por terra e prevaleça somente a tua palavra, enriqueça essas vidas com a tua presença, dando saúde, graça e principalmente salvação para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Louvado seja Deus.